Bom, mais um ano começou e junto com todo o início de ano começa aquele período de dor de cabeça dos investidores iniciantes e dos veteranos também, tipo eu, que acham insuportável precisar apresentar a declaração de ajuste anual do imposto de renda. Então nesse vídeo aqui a gente vai fazer um guia básico com as principais dúvidas, as principais perguntas que as pessoas me enviam sobre o imposto de renda, para você não ter mais dúvidas se você precisa declarar, se não precisa, se precisa pagar imposto de renda, qual que é a diferença, enfim, tudo isso a gente vai abordar nesse vídeo aqui. Então se você tem essa dúvida, tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo, que isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que isso é relevante para você, eu entender também e trazer mais vídeos como esse, beleza? Bora lá! Fala galera, Henrique Stuart aqui. Pra gente começar indo direto ao ponto, a primeira dúvida é a seguinte: o que é declaração e o que é pagamento de imposto de renda? E bom, a declaração de imposto de renda é basicamente você declarar para a Receita, você informar para a Receita Federal tudo que você tem, os seus bens, os seus direitos, enfim, sua renda, tudo aquilo que você tem, você precisa informar na declaração de ajuste anual e talvez vai ter algum ajuste, né? Você vai fazer algum pagamento adicional, caso você precise completar o imposto de renda que você já pagou ao longo do ano, ou até mesmo receber alguma restituição, caso você tenha algum motivo para de fato receber dinheiro de volta que você já pagou ali, descontado na fonte, no seu salário, enfim. Isso vai só ser um ajuste de tudo aquilo que você já pagou ao longo do ano. Tradicionalmente, essa declaração de ajuste anual, o período para você fazer essa declaração começa no dia 1º de março e termina no último dia de abril, dia 30 de abril. Já o pagamento de imposto de renda, ele vai depender do tipo de investimento que você faz. Se você faz um investimento de renda fixa, dependendo do que for, é isento. Por exemplo, poupança, que nem investimento é, mas poupança, LCI, LCA, isso tudo é isento, então não tem o pagamento de imposto de renda. Mas quando você investe em uma renda fixa, tipo um CDB, ou então um fundo de renda fixa, esses investimentos, eles têm a cobrança de uma alíquota de imposto de renda de acordo com o prazo que a gente está investindo, que é essa alíquota aqui que está passando na tela. Então, quanto maior o prazo, menor vai ser a alíquota, mas esse pagamento, ele é automaticamente retido na fonte no momento do seu resgate. Então, quando você resgata o seu dinheiro investido, o próprio banco, a corretora, vai fazer aquela retenção e já vai informar para a Receita, vai fazer aquele pagamento também. Então o pagamento, nesse caso, você não precisa se preocupar. Já no caso das ações, você só paga imposto de renda se você fizer uma venda com lucro. Se você vender até 20 mil reais, você não paga imposto de renda, é isento, mas a partir de 20 mil reais em vendas no mês, você precisa pagar 15% de imposto de renda sobre o seu lucro, não é sobre a venda. Então, se você vendeu mais de 20 mil reais, não importa qual tenha sido o lucro. Se teve lucro, tem pagamento de imposto de renda. E para deixar claro aqui, caso você tenha investido em ação e vendeu menos de 20 mil e é isento, ou então não vendeu a ação que você investiu, você é isento do pagamento, mas não da declaração. Quem investe em ação precisa fazer declaração, que é o próximo tópico que a gente vai abordar também, que é quem que é obrigado a apresentar a declaração. E só para a gente finalizar também, no caso dos fundos imobiliários, caso você invista em fundos imobiliários e venda a sua cota ali com lucro, você precisa pagar 20% de imposto de renda sobre o seu lucro também. Quem é obrigado a declarar o imposto de renda também? Vamos responder essa pergunta aqui agora, e são alguns critérios de obrigatoriedade que estão lá no site da Receita Federal, que posso até deixar o link aqui na descrição também, que é o seguinte: se você recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração cuja soma anual foi superior a R$ 28.559,70, você precisa declarar. Se você recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil, você precisa declarar. Se você realizou operações na Bolsa de Valores, não importa qual foi o valor da ação que você comprou, a quantidade de ações que você comprou, fundos imobiliários, ETFs, opções, contratos futuros, se você fez operação na Bolsa de Valores, você é obrigado a declarar. Mesmo que tenha sido apenas a compra, mesmo que você não tenha vendido, você precisa declarar. Pagamento, igual a gente falou, é outra coisa. E também se você tem um patrimônio total acima de 300 mil reais, contando sua casa, carro, tudo aquilo que você tem, se esse patrimônio é acima de 300 mil reais, você também precisa declarar. E agora a pior parte de todas, né? O que acontece se você for obrigado a declarar, mas você não apresenta a sua declaração ou apresenta de forma equivocada? Bom, são 3 coisas. A primeira delas é que você está sujeito a pagar multa e juros. Se você não tiver imposto devido, a multa que você vai ter que pagar é de R$ 165,74. Mas se você tem imposto a pagar
e você pagou errado ou então não pagou o suficiente, a multa é de 1% ao mês e ainda tem os juros da Selic enquanto você não fizer o pagamento. Então essa multa vai aumentando até chegar a data do dia que você vai de fato pagar aquilo que você está devendo. Segunda coisa que pode acontecer é o seu CPF ficar bloqueado, ou seja, você não vai poder tirar passaporte, não vai poder pegar empréstimo, não vai poder abrir um CNPJ, não vai poder tirar certidão negativa. Então você vai ficar impossibilitado de fazer muita coisa porque o seu CPF está bloqueado. Então não vai poder viajar, não vai poder abrir empresa, não vai poder fazer nada. E o terceiro ponto é que você esconder suas receitas, seu patrimônio, é crime de sonegação fiscal. Então se você fizer isso, a Receita te pegar, isso pode te gerar até 5 anos de prisão. Isso é crime, é sonegação fiscal, então isso pode acontecer também. Outra pergunta muito relevante que eu recebo bastante é: eu não me enquadro em nenhum daqueles critérios que você falou ali no início do vídeo. Eu só invisto em renda fixa, mas o rendimento que eu recebi não é maior do que aquele mínimo, o patrimônio que eu tenho investido, o patrimônio total também, não passa daqueles 300 mil reais. Eu sou obrigado a declarar por estar investindo num CDB, no Tesouro Direto? E a resposta é não. Se você não cumpre nenhum daqueles critérios, você não precisa declarar os seus investimentos de renda fixa, nem precisa declarar todo o seu patrimônio ali. Mas, se você cumpre qualquer um dos critérios, aí você precisa declarar todo o seu patrimônio. O que isso significa? Se você investiu, por exemplo, na Bolsa de Valores, você não tem que declarar só o que você investiu na Bolsa de Valores. Você tem que declarar tudo. Tudo que você investiu na renda fixa também, tudo que você recebeu de renda ao longo do ano, seu patrimônio total, se você tem alguma dívida ou não. Enfim, se você cumpriu qualquer um dos critérios, precisa fazer a declaração de todo o seu patrimônio, beleza? E agora, se você tem qualquer dúvida sobre como fazer na prática, né? Como que você vai entrar no programa da Receita Federal e vai declarar cada um dos ativos que você tem de renda fixa, renda variável, eu vou deixar os links aqui na descrição de vídeo tutorial de ação, renda fixa e fundos imobiliários, Tesouro Direto também, e vou deixar aqui do lado, caso você tenha interesse, é só clicar que você vai ser direcionado lá para o vídeo também. Espero que você tenha gostado, te vejo em algum desses vídeos e bora enriquecer.